Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Nós vamos começar, esse mês é o mês da família. Vamos refletir sobre um tema a respeito da família. Família que Deus sempre quis. Então é sobre isso que a gente vai falar nesses próximos dias, durante esse mês, tá? Família que Deus sempre quis. Eu quero olhar para o que a Bíblia fala sobre os papéis do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. O que é, na visão de Deus, uma família. É sobre isso que a gente vai estar refletindo durante esse mês. Mas hoje, nessa introdução da série, eu quero refletir sobre o tema expectativas e realidades, tá? Então, baseado aí em Gênesis 3, nós vamos ler daqui a pouco esse texto. Eu quero falar sobre expectativas e realidades. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você imaginava que seria o seu casamento? Bom, antes de se casar, quando estava noivo, ou namorando, ou antes de tudo isso, como que você imaginava que seria o seu casamento? Como que você imaginava que seria a sua família? Ou como você imaginava que seriam seus filhos? O que vinha à sua mente quando você pensava ainda em casar, em se constituir família, em ter filhos? O que você imaginava? A outra pergunta é: o que você imaginava se tornou realidade? Aquilo que você tinha em mente, aquilo que passava na sua mente, se tornou realidade? Deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o que eu imaginava. Eu pensei que eu iria casei não muito novo, mas não velho, não maduro o suficiente. Eu casei com 24 anos. E eu pensei que eu iria casar e que todo dia, quando eu chegasse do trabalho, eu e a minha esposa, nós iríamos lanchar e depois eu iria para a escrivaninha estudar, e enquanto a minha esposa ficava na sala assistindo televisão. Então eu no quarto estudando, a minha esposa assistindo televisão, e assim quando fosse por volta das 10 horas da noite, eu terminava os meus estudos e a gente poderia então assistir um filme para a gente poder ir dormir lá por volta da meia-noite. Era o que eu imaginava. E eu descobri cedo que a minha esposa não gostava de ficar sozinha na sala assistindo TV. E que às 10 horas, quando eu queria passar um tempo junto com ela, era a hora que ela queria dormir. Então, durante algum tempo no meu casamento, ela ficava sozinha enquanto eu estudava, depois eu ficava sozinho enquanto ela dormia. Eu pensei que eu teria companhia nas minhas quartas-feiras para assistir futebol, mas não tive. Ela pensou que ela teria companhia para passear no centro da cidade, mas não teve. Durante a semana era assim. Mas tinha um fim de semana. No sábado, ela esperava que nós fôssemos passear, visitar algum parque, ir no shopping, ir nos parentes. E eu, ao contrário, esperava ficar na cama até mais tarde, almoçar e passar o resto do dia assistindo seriados na TV. No sábado à noite, ela esperava fazer um passeio pelo bairro, de mãos dadas, observando as casas, as árvores, depois parar numa praça e comprar um lanche no trailer e ficar jogando conversa fora até a hora de voltar para o apartamento para a gente dormir. Os meus planos para sábado à noite era estudar e preparar a aula da IBD para o dia seguinte. Mais ou menos era assim que funcionava. Uma era a expectativa que eu tinha, que não se concretizou, uma era a expectativa que a minha esposa tinha e que não se concretizou. E quando chega o filho, novas expectativas aparecem, novas expectativas emergem. Por exemplo, a expectativa que o filho vai seguir a rotina da família, né? Ele vai junto com a gente. Mas o Isaac não, ele sempre teve dificuldade para dormir. Então, ele não ia dormir às 10 com a mãe e nem à meia-noite com o pai. Tinha dia que era 3 horas da manhã e o Isaac estava acordado, cheio de energia.
E mais, ele não dormia sozinho na cama. Tinha que dormir com ele. Então, a primeira mudança é que todo dia alguém tinha que dormir com ele, e quem dormia com ele, na verdade, não dormia, porque ele se mexia a noite toda. Então, sabe aquela expectativa de papai e mamãe no quarto, o filhinho no quarto dele, todos dormindo a noite toda, para todo mundo acordar bem disposto no outro dia? Não acontecia. Não acontecia. Mas tinha mais expectativas. O Isaac vai ser mais dado ao estudo igual ao pai ou mais dado aos relacionamentos igual à mãe? O diagnóstico de autismo veio nos dizer que nenhum nem o outro. E desde então a rotina nossa passou de calmaria para uma rotina frenética. Porque desde então, 2 vezes na semana ele tinha terapias, além disso consultas com os médicos, o neuro, o terapeuta, a fono, o psicólogo, exames que precisam ser feitos com regularidade, tinha reuniões com professores, ou seja, eu ou a Raquel ou ambos estávamos indo toda semana para lá e para cá, fora as atividades com ele em casa. Além do fato que não tinha família por perto para a gente deixar ele quando a gente precisava sair. Hoje o ritmo dele diminuiu bastante, mas tem agora as crises em que ele fica agressivo com ele mesmo ou com a gente. Tem a ida para a escola, que quase sempre é um fardo enorme a convencê-la a ir para a escola. Tem os passeios que a gente faz em família, que na maioria das vezes deixa eu e a Raquel tensos, pois nós não sabemos como que ele vai reagir. Tem um monte de coisas que a gente deixa de fazer, porque não dá para deixar ele com qualquer pessoa e não dá para levar ele também em determinados lugares. Resumindo, uma foi a expectativa e outra é a realidade. Um é o casamento dos nossos sonhos, outra é a realidade que nós desfrutamos. Uma é a família que nós imaginamos e outra é a família que nós temos. Há aquilo que nós idealizamos para os nossos filhos e há aquilo que de fato acontece, se torna o fato verdadeiro. Meus irmãos, eu quero, antes da gente ler o texto e fazer essa introdução, eu não quero ser pessimista. Eu não quero assustar quem ainda não formou família ou quem acabou de formá-la. Eu só quero afastar do nosso coração o romantismo novelesco, aquelas ilusões de filmes. Ou melhor, eu quero colocar suas expectativas no devido lugar, porque expectativas falsas sempre acabam em decepções. Sempre acabam em decepções. Entra no site de uma imobiliária, veja as fotos da casa, do apartamento e depois vai ver o imóvel. Geralmente o resultado é decepção. Aquela cozinha não parecia tão pequena pelas fotos. As paredes não estavam descascadas nas fotos. E nas fotos não dava para sentir o cheiro de mofo que aquele quarto tem. Expectativas falsas sempre acabam em decepções. Mas tem um problema. O problema é que geralmente nós não queremos que ninguém estrague as nossas expectativas, não é verdade? É como quando a gente pega aquela refeição maravilhosa, com bastante bacon no feijão, batata frita à vontade, um bife mal passado com aquela tira de gordura, seguida por uma sobremesa de bolo de chocolate com sorvete de creme. Consegue imaginar? Se você não jantou, você já sentiu aí a sua barriga torcendo, né? Você simplesmente nessa hora não está interessado em levar em consideração as consequências dessa refeição para o seu coração ou para o seu peso. Você não quer discutir calorias, você não quer falar sobre colesterol nessa hora. Pelo contrário, você quer saborear tudo. Você quer comer até a última migalha. Você quer comer a batata frita enquanto ela está crocante e o bife enquanto está escorrendo aquele sangue de leve, né? E não importa se você já está satisfeito, você já está de olho num grande pedaço de bolo com bastante sorvete. Ou seja, quando você está namorando, você não quer que ninguém te lembre o quanto o casamento pode ser difícil. Quando você está planejando ter o seu primeiro filho, você não quer ninguém falando que filhos trazem enormes dificuldades para a vida do casal.
porque você teme que algo possa estragar toda a satisfação que você planeja desfrutar na vida familiar. Eu costumo fazer um aconselhamento de mais ou menos uns 6 meses com aqueles que querem se casar, né? Aqueles que querem que eu faça o casamento. O aconselhamento com os noivos, o aconselhamento pré-nupcial. E eu percebo que os noivos, eles estão tão apaixonados e eles têm certeza de que o amor que eles estão sentindo agora os ajudará a atravessar qualquer situação que possa surgir. Eles não pensam em nada que possa se transformar em problema. Então eu preciso me transformar no advogado do diabo e colocá-los para pensar sobre doença no casamento, sobre desemprego, sobre o nascimento de filhos deficientes, ou sobre a possibilidade de não poder ter filhos, de relacionamentos com a sogra, com o cunhado e assim por diante. E geralmente o tempo de atenção dos noivos é muito curto para aquilo que eu estou falando, porque eles acham que não tem nada a temer, que vai dar tudo certo, né? Eles têm certeza que só poucas pessoas no mundo sentiram o amor que eles estão sentindo um pelo outro. Eles sabem que outros casais e famílias têm problemas, mas eles acreditam que com eles vai ser diferente de todo mundo. Em outras palavras, simplesmente eles não estão interessados em ser realistas. Mas nessa noite, falando para vocês, eu quero ser muito realista. E a teologia bíblica pode nos ajudar a lidar com expectativas e realidades. Porque tudo que dizemos e fazemos, tudo que nos comprometemos a fazer, e cada situação e relacionamento que nós experimentamos são vivenciados entre o que em teologia nós chamamos, ou o que os teólogos chamam, do já e o ainda não. O já e o ainda não. Nós nunca vamos conseguir entender o que nós estamos vivendo se nós não entendermos essa dinâmica do já e do ainda não. Nós nunca conseguiríamos entender tudo aquilo que nós enfrentamos a cada dia se antes nós não entendermos que nós estamos vivendo a nossa vida de modo incompleto. Tudo em nossa vida é moldado pelas características de algo que está inacabado, não terminou. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Ao aprender que nós estamos vivendo entre o já e o ainda não, nós saberemos onde nós nos encontramos na história divina da revelação, ou na história divina da redenção. Preste atenção. Deus ele nos deu a sua palavra para que ela nos sirva como guia. A gente estudou sobre isso numa terça-feira, algumas semanas atrás. Deus enviou o seu Filho para que vivesse, morresse e ressurgisse para a nossa salvação. O Senhor nos deu o seu Espírito para que ele morasse em nós, residisse dentro de nós. Mas o mundo no qual nós vivemos não foi restaurado. O pecado ainda não foi completamente erradicado. Ainda nós não fomos transformados à perfeita semelhança de Jesus. Por isso, sofrimento e tristeza e morte ainda pertencem ao nosso mundo, ainda pertencem à nossa vida, não fazem parte ainda do passado. E é difícil viver numa realidade incompleta, mas é exatamente aí que nós vivemos. Infelizmente, nós vivemos num mundo que ainda está terrivelmente danificado. Nós vivemos na companhia de pessoas falhas. O seu casamento não estará imune a essas falhas. Quando você começar a descobrir o que a vida é, de fato, entre o já e o ainda não, será presenteado com a perspectiva que serão uma enorme ajuda para entender aquilo que você precisa encarar para que o seu casamento, para que a sua família possam ser saudáveis aos olhos de Deus, para que sejam a família que Deus sempre quis. Porque você e eu nunca saberemos o que acontecerá daqui a pouco. Não sabemos. Pense um pouco sobre a sua vida. A sua vida
não se desenvolveu de acordo com seus planos. Por isso que eu comecei perguntando sobre as suas expectativas. Porque eu queria afirmar que a sua vida, a minha vida, não se desenvolveu de acordo com os nossos planos. Há 20 anos, você nunca teria imaginado que estaria onde está agora. A semana passada não se desenvolveu de acordo com seus planos. O dia de hoje talvez não tenha se desenvolvido de acordo com seus planos. A sua vida, a nossa vida, ela está sujeita ao sábio e soberano plano de Deus, do nosso Senhor. Isso significa que a cada dia nós temos de lidar com o inesperado, com coisas que nós não previmos para a nossa vida. E isso certamente vale para a nossa família. Problemas aparecem em nossa vida que têm sempre um impacto enorme na nossa família. Doenças e pecados interferem na nossa relação familiar. Cada família tem de lidar com o inesperado, mas ter de lidar com o inesperado não significa que nós tenhamos de estar despreparados. Então, ter que lidar com algo que nós não esperamos não significa que não tem como a gente se preparar para isso. Nós podemos nos preparar para situações que ainda não sabemos que iremos enfrentar. Podemos estar prontos para lidar com coisas que não fazíamos a menor ideia de que apareceriam à nossa frente. E esta é uma das principais funções das Escrituras. Ela nos capacita para estar preparado para decidir, para pensar, para desejar, para agir e para falar de maneira apropriada aos desafios que aparecem à nossa frente. Ou seja, se entendermos o que a Bíblia fala sobre Deus, nós mesmos, sobre o que ela fala sobre nós mesmos, sobre o que ela fala sobre a vida, o pecado e o mundo em que nós vivemos, nós estaremos prontos para lidar com aquilo que não imaginávamos que pudesse nos acontecer. Portanto, como que nós podemos nos preparar para o inesperado? Como que as Escrituras podem nos ajudar a ajustar as nossas expectativas à realidade? Eu quero te convidar a ler comigo Gênesis capítulo 3. Abra sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura. Gênesis capítulo 3. Vai dizer assim, ó. Gênesis capítulo 3. Acompanhe comigo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar.
A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Meus irmãos, essa história que é tão conhecida nossa, narra como que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles escolheram desobedecer a Deus, optaram pela autonomia, decidiram viver por conta própria e por isso se separaram da comunhão com o Deus Criador. Por causa dessa opção orgulhosa, aconteceram desdobramentos trágicos. E a primeira coisa que nós precisamos entender, de forma a ajustar as nossas expectativas à realidade, é que a nossa família, ela não vive, a nossa família vive num mundo caído. Então é a primeira coisa que eu queria destacar. A nossa família vive num mundo caído. Olha o que diz os versos 16 a 19. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, não vivemos mais no paraíso que Deus criou. Não vivemos. Vivemos numa terra que foi transformada em maldita. É esse o lugar que nós vivemos. Nós vivemos com as nossas famílias num mundo que não funciona do modo como Deus pretendia que funcionasse. Não funciona. Por isso, a nossa família, dia após dia, sofre os efeitos do nosso mundo danificado. Todos os dias. Mas tem uma outra coisa importante sobre isso. Não há como escapar do ambiente que Deus escolheu para a sua vida. Não há. Não é por acaso que você está com a sua família nesse mundo danificado. Não é um acaso você ter que lidar com as coisas que você enfrenta. Nada disso é destino. Nada disso é acaso. Nada disso é sorte ou azar. Tudo faz parte do plano redentor de Deus. Em Atos capítulo 17, diz que Deus determina tanto o lugar exato onde você vive, quanto a duração exata da sua vida. Ele sabe onde você vive e não está surpreso com aquilo que você está enfrentando. Apesar de ter de lidar com coisas que não fazem nenhum sentido para você, há um significado e um propósito em tudo que você. Por isso, entender a natureza do seu mundo caído e o propósito de Deus em mantê-lo dentro dele é uma condição fundamental para a construção de uma família baseada em união, em compreensão e em amor.
Não existe uma visão melhor daquilo que nós enfrentamos no mundo aqui e agora, no mundo em que nós vivemos, do que as palavras de Pedro na sua primeira carta, quando ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, os versos 6 e 7. Ele diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Só eu passar aqui que não deu certo. Por todo tipo de provação. Aí ele continua: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro usa 3 palavras aqui, tá? Importante para aquilo que a gente está dizendo: entristecidos, provação e comprovado. Ele está descrevendo o que Deus está operando em nós por meio do ambiente em que nós vivemos. Pelo fato da gente morar, da gente viver nesse mundo maldito. Cada uma dessas palavras é instrutiva. Primeiro, você não escapará da tristeza da vida no mundo caído. Não vai escapar da tristeza da vida. Essa tristeza pode ser a dor momentânea de uma pequena decepção ou pode ser o luto prolongado de uma grande perda. O fato é que a tristeza afetará todos nós, mais cedo ou mais tarde. Em segundo lugar, nós todos enfrentamos provações. Nós precisamos lidar com coisas que nunca planejamos ou que nunca teríamos incluído em nossas agendas. Nós ficamos tristes porque enfrentamos dificuldades que nós não antecipamos e nem planejamos. Terceiro, a palavra comprovado completa o retrato da vida nesse mundo caído. Ela não significa provado como no exame, não. Significa apurado, significa refinado. Por meio dessa palavra comprovado, Deus nos revela um dos aspectos mais significativos para a gente entender sobre o nosso relacionamento familiar no aqui e no agora. Ou seja, Deus decidiu nos deixar nesse mundo caído para viver, para a gente amar, para a gente trabalhar, porque Ele pretende usar as dificuldades que nós enfrentamos para fazer algo em nós que não poderia ser feito de outra maneira. Ou seja, Deus está trabalhando e está usando as circunstâncias do nosso dia a dia para nos transformar. Em outras palavras, quando nós começamos a entender os planos de Deus, como é descrito nas Escrituras, a gente começa a ver como a nossa vida faz sentido. Como todos os nossos problemas não são apenas problemas, mas instrumentos nas mãos de Deus. Instrumentos para a nossa transformação. Existe esperança para nós e na nossa família, porque Deus ele se encontra no meio das circunstâncias e Ele está usando essas circunstâncias, Ele está usando esse sofrimento, Ele está usando esses problemas, essas situações de todo tipo. Ele está usando cada uma delas, as situações agradáveis, as situações desagradáveis, principalmente as desagradáveis. O Senhor está usando cada uma para nos transformar segundo os propósitos que Ele tinha em mente quando nos criou. A gente entende isso. Nós não apenas respondemos melhor à vida, mas também nos tornamos uma pessoa melhor no convívio, o que vai resultar num casamento melhor, numa relação melhor em família. Então, de alguma maneira, este mundo caído e o que nele está contido entrarão pela nossa porta, mas nós não precisamos ter medo. Deus está conosco e Ele está trabalhando para que aquilo que nos entristece possa resultar em coisas boas para a gente e, por nosso intermédio, coisas boas também para os outros. A primeira coisa que a gente precisa entender: a nossa família vive num mundo caído. Nós precisamos ter essa compreensão. Nossa família vive num mundo caído. A segunda coisa que nós precisamos entender, de forma a ajustar as nossas expectativas
a realidade é que cada membro da família é um pecador. Tá? A segunda coisa que nós precisamos entender é que cada membro da família é um pecador. Olha o que diz os versos 12 e 13. Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Nesse episódio, Caim e Abel ainda não tinham nascido, porque se tivessem, Eva colocaria a culpa em Caim, que por sua vez colocaria a culpa no seu irmão Abel, e Abel então colocaria a culpa na serpente. E um ia colocando a culpa no outro e assim por diante. Mas o que eu quero destacar é que nós não convivemos em família com pessoas perfeitas. Parece uma afirmação lógica, mas na dinâmica familiar nós muitas vezes alimentamos expectativas que não se conformam à realidade. A verdade é esta: cada membro da nossa família traz para dentro da nossa casa algo que afeta de modo destrutivo aquilo que uma família precisa ser e fazer. Essa coisa se chama pecado. Todos nós, todos os membros da família estão contribuindo com o pecado que traz consequências para a família. A maioria dos problemas que nós enfrentamos na família não é intencional nem pessoal. Ou seja, nós não somos confrontados com dificuldades porque o nosso cônjuge ou os nossos filhos tiveram a intenção de nos prejudicar, a intenção de dificultar a nossa vida. É verdade que em momentos de irritação pode até ser que as atitudes de alguém sejam premeditadas. Mas na maioria das vezes, o que realmente está acontecendo é que a nossa vida está sendo afetada pelos pecados, pelas fraquezas e pelas falhas das pessoas com quem nós convivemos. Portanto, se a sua esposa tiver um dia ruim, as ondas desse dia ruim acabarão invadindo a sua praia de algum modo. Se o seu marido ficar irritado no trabalho, é bem provável que ele traga essa irritação para casa. E a mesma coisa se dá com os filhos. A mesma coisa. Em algum momento, nós seremos egoístas, em alguma situação diremos algo de maneira ríspida, haverá momentos de ciúme, de amargura, de conflito. Será impossível evitar isso porque você é um pecador, porque eu sou um pecador, porque a minha família é composta de pecadores. Você está casado com uma pessoa pecadora e vocês geraram filhos pecadores. O que nós precisamos entender é que quando os nossos ouvidos ouvem e nossos olhos veem o pecado, a fraqueza, o fracasso do marido ou da esposa ou dos filhos, isso nunca é por acaso. Sempre é sinal da graça. Porque Deus ama a nossa esposa e se comprometeu em transformá-la por meio de sua graça. Ele escolheu nós, os maridos, como um dos seus instrumentos de transformação. Porque Deus ama o seu marido, ele escolheu você, esposa, para ser um instrumento de transformação na vida dele. Entretanto, muitas vezes, em vez de procurar meios para ajudar, nós exigimos que o outro se acalme, nós tentamos ameaçá-lo para que ele fique quieto, ou nos irritamos e transformamos um momento de fraqueza numa grande briga. Ou seja, nós perdemos a grande oportunidade de nós sermos instrumentos de Deus para a transformação da nossa família. Esse é um daqueles momentos em que a Bíblia pode nos ajudar. Porque o mundo da Bíblia se parece muito com o nosso mundo. O mundo da Bíblia também é confuso e danificado. As pessoas da Bíblia são como a gente. São como o nosso marido, como a nossa esposa, como nossos filhos. São fracos e entregues ao fracasso. As situações retratadas na Bíblia são como as nossas, complicadas e inesperadas. A Bíblia, ela até nos choca com a sua sinceridade sobre o que acontece nesse mundo danificado em que nós vivemos. Desde o homicídio de Caim,
até a traição de Judas por dinheiro, o sangue de um mundo danificado está espalhado por todas as páginas da Bíblia. Deus nos faz olhar para o mundo antigo, para o mundo presente e nos força a ver o mundo como de fato é, e não como é em nossa imaginação, e não como a gente gostaria que fosse, e não como são nos filmes ou nas novelas, não, como de fato é. E Ele faz isso para que a gente possa ser realista em nossas expectativas. Então, a segunda coisa que nós precisamos entender é que cada membro da família é um pecador. Isso influencia diretamente a relação da nossa família. A terceira coisa que nós precisamos entender de forma a ajustar as nossas expectativas à realidade é que Deus é fiel, poderoso e disposto. Olha o que diz os versos 8 e 9. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Na tentativa de analisar nossa família da maneira mais realista possível, há mais uma realidade que nós precisamos levar em conta. Não podemos levar em conta apenas o estado caído do mundo em que vivemos e o fato de que todos os membros da família são imperfeitos, são pecadores. Nós precisamos lembrar também que não estamos sozinhos nesse mundo. Porque quando nós tomamos conhecimento das nossas falhas e pecados, a nossa tendência é se esconder, é se afastar, como fizeram Adão e Eva. Eu sou pecador, deixa eu me esconder, deixa eu me afastar. Mas mesmo quando nós fazemos isso, Deus vem atrás de nós perguntando: onde está você? Aonde está você? Há menos de um mês atrás, nós celebramos a Páscoa, o túmulo vazio. E o que nós aprendemos quando nós olhamos para o túmulo vazio? Primeiro, o túmulo vazio nos ensina que Deus é fiel, né? É a primeira coisa que o túmulo vazio nos ensina. Deus é fiel. Quando Adão e Eva pecaram desobedecendo a Deus, o Senhor prometeu já para eles que esmagaria a injustiça uma vez por todas. Se passaram milhares de anos, mas Deus não esqueceu sua promessa. Ele fez uma promessa e controlou os eventos da história, os eventos grandes, os eventos pequenos, para que no momento certo, Jesus Cristo pudesse vir e cumprir o que ele havia prometido. Então enviou seu Filho para vencer o pecado e a morte por meio de sua crucificação e ressurreição. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, entender isso. Em segundo lugar, o que nós aprendemos com a Páscoa? Que o túmulo aberto também nos lembra de que Deus é poderoso. Ele é poderoso em termos de autoridade e poderoso também em termos de força. Imagine a autoridade que você precisaria para controlar todas as situações, todos os eventos e relacionamentos para garantir que Jesus viesse naquele exato momento e fizesse o que lhe havia sido ordenado. Além disso, existe uma demonstração maior de poder do que ter poder sobre a morte? Não existe. Pelo incrível poder de Deus, Jesus se ergueu do túmulo. Aqueles homens que participam de shows de força bruta podem até ser capazes de puxar um ônibus com os dentes, mas todos eles morrerão. Não há nada que possam fazer para impedir isso. Mas Jesus demonstrou todo o seu poder, vencendo a morte. Em terceiro lugar, o túmulo vazio aponta para mais uma coisa maravilhosa. Ele nos ensina que Deus está disposto. E por que ele faria tanto para nos ajudar? Por que Deus faria tanto para nos resgatar? Por que se importaria em voltar a sua atenção para nós e, como se isso não bastasse, ainda socorrer-nos? Por que ele sacrificaria o seu próprio filho? Porque ele está disposto. Ele está disposto não porque viu algo de bom em nós. Ele está disposto porque ele é a definição de misericórdia. Ele está disposto porque ele é a fonte do amor. Ele está disposto porque ele é bom,
porque Ele é paciente, porque Ele é gentil. Ele está disposto porque Ele está repleto de graça maravilhosa. Mesmo quando estamos indispostos, convencidos de nós mesmos e insistindo em nossa própria vontade, nosso Deus continua disposto. Ele se alegra em nos transformar mediante sua graça. Ele se alegra em nos socorrer por meio do seu poderoso amor. Ele está sempre disposto a isso. Sempre disposto a entrar na nossa vida, a entrar na nossa família e mudar as coisas, e transformar a situação. Por isso, quando um pecado é cometido contra você, ou quando o mundo caído ele arromba a sua porta, não responda com agressão ou fuga. Reconheça suas fraquezas e confusão e diga: eu não estou sozinho. Deus está comigo e Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele está disposto. Por causa disso, nós podemos ser realistas e ao mesmo tempo esperançosos, porque Deus está com a gente. Saber que a gente vive num mundo caído, saber que cada um de nós somos pecadores e que nós fazemos coisas que machucam uns aos outros, machucam os membros da nossa família, machucam aqueles que nós mais amamos. Isso só até aqui a gente entraria em desespero. Mas não para por aqui a história. A história é que Deus está disposto a nos ajudar. De que Deus está disposto a abençoar a nossa família. De que Deus está disposto a agir nesse mundo caído e no meio de pecadores para cumprir a vontade dele na nossa vida. Por isso, meus irmãos, eu queria terminar minha palavra com duas perguntas aqui para a gente refletir. Bom, primeira pergunta que eu quero destacar essa noite é: você entendeu que a sua família vive no mundo caído? Esse é o objetivo dessa palavra, dessa meditação. Você tem que entender, você vive num mundo caído. A sua família está inserida no mundo caído. Entendeu que por causa disso, os efeitos da queda, vez ou outra, sopra sobre a sua casa? Entendeu isso? Entendeu que não dá para impedir isso? Os efeitos da queda, os efeitos desse mundo danificado vão soprar sobre a nossa casa. Mas se você entender isso, você estará preparado para esses momentos. E é esse o objetivo, a gente estar preparado. Nós entendermos isso. Quando o mundo caído soprar sobre nós, sobre a nossa família, a gente vai identificar e vai saber como agir, como reagir a isso. A segunda pergunta que eu quero colocar para a gente refletir e encerrar minha palavra é: você entendeu que a sua esposa, marido e filho são todos pecadores? Todos eles. Até o seu bebezinho de alguns meses, pecador, todos eles. E pecadores são egoístas, pecadores ficam irritados, pecadores perdem a paciência, pecadores agem com indelicadeza. Não fazem isso intencionalmente. Fazem isso como fruto do que são, pecadores. Está entendendo? Mas Deus, que quer trabalhar na vida deles, transformá-los, escolheu você, escolheu a mim como um instrumento de transformação dele. Deus escolheu a esposa como instrumento de transformação do marido. Deus escolheu o marido como instrumento de transformação da esposa. Deus escolheu pais como instrumento de transformação dos filhos. Deus escolheu os filhos, ou Deus colocou na nossa vida os filhos como instrumento de transformação da nossa vida. Então o Senhor quer que você tenha paciência quando o seu cônjuge estiver irritado. Quer que você demonstre amor quando o seu filho é ríspido. Que você promova a paz quando a família estiver querendo promover guerra. Você precisa ser o instrumento que Deus vai trazer transformação para você. Por fim, você entendeu que não está sozinho nesse mundo caído, rodeado de pecadores? Você entendeu? Por isso, pare de se esconder, pare de negar suas responsabilidades, pare de tentar resolver as coisas do seu jeito e lembre-se que quem te colocou nesse mundo caótico, no meio de uma família problemática,
é o mesmo que disse que estaria com você até o fim dos tempos. E esse mesmo Deus que colocou nesse ambiente todo conturbado. Tem gente que fala assim, nossa, mas a minha família é difícil, o meu marido é complicado, o meu filho me deixa desesperada. Lembre-se, Deus colocou você no meio dessa família. Deus colocou você no meio dessa família. Ele é fiel para cumprir as promessas. E mais, Ele é poderoso para fazer coisas surpreendentes na nossa família. E melhor, Ele está disposto a isso. Ele deseja abençoar a sua casa, o seu lar, o seu casamento, o relacionamento com seus filhos. Ele quer fazer isso. Ele quer usar a sua vida para fazer isso. Por isso eu quero encerrar dizendo que às vezes as expectativas que nós tínhamos para o nosso casamento e família não são como a realidade. A realidade talvez tenha sido dura e triste. Eu quero dizer, quando Deus está presente na família, Ele pega a nossa dura realidade e alimenta-nos com a esperança de algo muito melhor, além daquilo que nós poderíamos imaginar. É assim que Deus sempre faz. Ele substitui os nossos sonhos por sonhos muito melhores. É assim que Ele faz com a minha família e com a sua família. Ele mexe nos nossos sonhos, dá sonhos muito melhores. Ele mexe nas nossas expectativas e nos dá coisas que a gente jamais imaginou que iria ganhar, que iria receber, que iria ter. Amém, meus irmãos? Amém?